Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós iremos trabalhar com uma, um- uma, uma área da consciência dos organizadores das hierarquias e posições de acessos e instrumentações de reconhecimento humano perante as os instintos que são coligados às arquiteturas onde trabalham eventos, né? Ou seja, o ajuntamento de pessoas, a reunião de pessoas. Então, a gente tem sempre objetivos, né? É, assim como as plantas elas nascem, se desenvolvem a partir das manutenções e de toda a fisiologia em que elas operam, né, dentro da sistemática, elas escrevem e organizam essa escrita perante a percepção sensível da passagem do tempo e de todas as características que essa sensibilidade lhe dá, né, lhe traduz. Então, toda sensibilidade, ela traduz para o ser humano. Então, veja bem, nós nos tornamos traduzidos, né? A gente traduz a sensibilidade. Só que a sensibilidade, ela é uma coisa única, ela é uma linha única. Então, por que existe um universo em expansão de sensibilidade? É uma boa e velha questão, né? Quando a gente vê as pessoas dizendo: estou com fome de uma coisa que não é comida, ela caracteriza a fome para aquilo porque cria cria uma associação dimensionada pela, pela atitude de delegar, né, dentro dessa frase a contração sensitível que ela espera, né? É o espetáculo, é o esperado, é o processamento cognitivo sobre essa possibilidade. Então nós nos tornamos manobras de sensibilidade. Na verdade, nós somos manobras de sensibilidade e manobramos a sensibilidade sobre o entorno, aplicando produtos. E esses produtos, dependendo dos lugares em que eles são aplicados, eles ganham uma interpretação diferente no organismo, no texto. É igual a fruta, né? Que a árvore produz, os textos que a árvore produz. Imagina uma folha multiplicada em exponenciação, né? Uma folha fermentada que adquiriu uma capacidade de se multiplicar e gerar dessa multiplicação uma configuração que é frutífera, né?
que serve de uma maneira nunca antes servida. Então, a fruta, ela tem essa capacidade, né? E quem desenvolveu ela é a árvore. Só que dependendo do local em que a fruta está na árvore, ela se desenvolve mais ou menos, né? Entretanto, continua sendo uma fruta. Ao contrário do ser humano, né? Que não é bem ao contrário, o ser humano ele opera no imaginário sensitivo, né? Ele cria áreas e instala nessas áreas configurações que são perceptíveis e são cognitivas dentro do senso de escala comum para o ser humano defender conhecer-te. Pois ele tenta conhecer-te a ti mesmo na realidade transcrita pelos seres em desenvolvimento em áreas, né? Então existe todos esses acordes, como em ambientes controlados por cientistas, né? A gente chama de medidor de potencial, né? Ou seja, você tem um ambiente fechado, um ambiente seguro para fazer as operações científicas, né? Ou ter ciência de alguma coisa em relação à instabilidade que causa, né? Então, existe essa ação e a reação da instabilidade causada. E aí, existe várias vias de palavras para descrever, só que existe a afinação dessas vias de palavras que, a partir dos efeitos, né, criam o senso de colocar a evidência em uma reação. Então, evidenciar uma reação em um ambiente fechado se tornou um assentamento do ser em processo de conhecer-se e planejar-se perante a esse conhecer-se. Então, todas as áreas agora são de conhecer-cimento. Cimento representa nessa unidade informativa a coisa que é definida, que é mais rígida, ou seja, que reage de forma constante. A reação ela é constante, ela não varia muito, né? Então, o ser humano ele tem feito esse afinamento ao longo de vários milhares de anos. Vários não, né? De alguns 1000 anos, né? Por aí. Vamos estabelecer que até antes de Cristo isso já era feito. É o que? É a promoção de si mesmo a partir do espetáculo de assimilar o sentimento sobre diferenciações sensíveis, diferenciações pequenas. Então é como se a pessoa conseguisse, a partir do impulso nervoso, coordenar esse impulso sobre manuseio da solidez do produto no ambiente exterior ao organismo, né? Mas ele faz isso a partir da prática assimilativa.
E a prática assimilativa ela foi gerada com o trabalho textual, né? A gente na educação trabalha vários tipos de textos e textos, o ambiente gráfico de textos, linhas que se estabelecem sobre várias regras, descrições da realidade, passaram a brotar em nós capacidade de diferir esses impulsos nervosos e os conectar sobre a instalação dos mesmos na sensibilidade que nos é registrada. Então, a sensibilidade ela é dada como a reação. E aí a reação ela decai e ela vem de uma fonte. Então, tudo que emite energia é uma fonte de sensibilidade. É uma fonte de radiação. Essa radiação, essa sensibilidade, ela se faz reconhecida pelos graus de contrações que desescalam no ser humano. E existe uma linha muito grande de estudos. A verdade é que toda ciência se baseia nessas progressões matemáticas ou digressões. Todas. Não, eu posso afirmar com convicção que todas as ciências são por isso. É para encontrar o paraíso, né? Ou seja, o que é paraíso, né? O que apara isso, o par nesse sentido é do ambiente externo para o ambiente interno. Essa linha de assimilação, absorção, expressão, reação, ela deve ser uma unidade constante a partir de uma escala que vai amparando até afinar em um limite possível. Então a gente vai decrescendo, a gente decresce a aparência de uma fonte em associação às reações que ela emana no ser a o limite possível. E aí a gente começa a crer e acreditar e editar que toda ação gera uma reação. Só que essa uma reação, ela é uma reação conhecida. E aí a gente começa a remediar a partir dos passos contrários, né? Voltar no tempo, mas não é no tempo propriamente dito dos movimentos dos astros e materiais atômicos aos nossos redor. A gente está falando da nossa associação com o tempo, sobre a apresentação de uma reação que inseriu um monte de informações. Só que nós trabalhamos muito a imprecisão das informações porque a gente tem objetivos de apenas se manter em equilíbrio. Às vezes a gente ignora informações
E por saber disso, muitos cientistas remediam o universo sobre essa prestação, né, do ser. Acontece que até isso é uma forma de modular os seres humanos, né? Porque se você não treina, se você não conhece as coisas de uma forma pré-conhecida, né? Um pré-conhecimento, como é feito nas escolas, né? A escola prepara as pessoas, né? Prepara. Isso não quer dizer que elas estão preparadas. Ou seja, paradas, né? É uma pré-preparação, é um pré-conhecimento. Então não quer dizer que a pessoa tem o conhecimento, quer dizer que ela teve uma apresentação, um pré-sinal de conhecimento. Só que até mesmo os pré-sinais de conhecimento podem ajudar a gente a não conhecer, dependendo da realidade em que esse acesso é feito. Então, não as coisas não são seguras. Se a gente quiser melhorar o mundo, a gente precisa de melhorar a segurança do pré-preparo. É o que Martin Luther King sempre fala, né? Na sua citação, ele diz que para mudar o mundo, você primeiro precisa de mudar a educação, mexer na educação. A educação transforma o mundo, né? Em coisa boa, em bom, né? Então tem que mexer na educação. Só que a educação é o ato do ser humano reconhecer que não sabe, que precisa aprender. E esse precisar, ele é eterno enquanto dure. Igual um casamento. Então, se você não casar, o reconhecimento de que sempre precisa reconhecer que existe alguma coisa no universo, na área, para ser conhecida, você nunca vai para a afinidade de poder afirmar que sabe saber que não sabe. Ou seja, a santa humildade que Jesus Cristo em Deus manda a gente colher. Porque se você não tiver humildade, você não vai ter o sabor novo. Você não vai ter o jejum da alma em relação ao produto. E você não verá a Deus, ou não verá a sensibilidade da forma que ela possibilita para as pessoas, né? Você não vai se abrir. Por quê? Porque você sobre a utilidade, o seu corpo, o seu cérebro, ele desliga algumas descargas de impulso nervoso. Ao desligar elas, você cria o senso desperceptível, né? Você meio que despercebe aquilo que você poderia estar percebendo, porque você se acomoda, você entra em um estado de descanso. E até mesmo esse estado de descanso é uma organização social.
a palavra descanso, o treinar em se descansar, as horas dormidas, porque elas remetem à falta de luz. Em um tempo em que, sem a luz, o homem precisava ficar bem dentro das cavernas ou bem dentro dos seus quartos, esperando que o sol chegasse. Depois que o fogo e a revolução do fogo e a matéria foi sendo trabalhada e dividida para as pessoas, houve uma mudança nos contratos das pessoas sobre a realidade. Essa mudança afetou as pessoas de uma maneira muito poderosa. E ele diz ter esse poder. Ele, quando eu falo ele, eu digo em senso comum o homem que porta o poder do sol. Aquele que tem o sol sob controle. E você percebe o quanto o ser humano foi afetado por isso quando ele se torna um pai e uma mãe, né? Um ser que diz ser pai e ser mãe. Porque toda a organização para ser pai e ser mãe, ter poder sobre uma pessoa, isso é radical demais. É muito poderoso. Porque você não é dono de si mesmo. Ninguém é dono de si mesmo nessa realidade. Só que a gente formata a realidade para criar um efeito sistemático de possessão, de poder, de cognição, de ação, de superar a maravilha de Deus e dizer que existem culpados nessa realidade. Existe controle e capacidade de controle, justamente pelo ambiente fechado e pela arquitetura de acessos e produções de reconhecimento sensitivo das reações que as massas, ou seja, os seres, obtêm das fontes. Então a gente precisa perceber essa parte em nós que mudou, né? Essa convecção de poder, né? Convencionar ter poder. Porque isso gerou uma elucubração psicológica no ser sobre o viver remediado dessas informações, como se fossem transes de sistemas de organização segura para a locomoção, né? Como se fosse o sistema de trânsito, por exemplo, né? E as suas formas de gerenciar a segurança, né? Esse plantão, essa fiscalização, fiscalização, plantão, platão, né? Plantão quer dizer ficar em vigília. E bom, imagina você então como que a revolução do fogo, da luz, fez com que o ser humano
pensar em poder, né? Ameaçar, transformar, obter. Mudou muito o mundo, né? O ser humano passou a pensar mais em validade dos alimentos, em acondicionamento alimentar, em comercialização desse acondicionamento alimentar, em modificação das estruturas, em produção de produtos, de criação de resistências de cavernas, que a gente chama de casa hoje em dia, pela modificação e o reconhecimento da durabilidade a partir dos testes mecânicos. Então ele foi se guiando nessa obtenção, né? Ao longo desses muitos anos. E ele foi transmitindo isso aos seus, porque eles precisavam de ajuda, né? Então a ajuda, o ajudar, nada mais é e nada mais menos é, nada mais é do que você passar para o filho aquilo que você aprendeu para que ele continuasse a realizar essa obra, essa receita. E quanto melhor você ensinava desde criança para o seu filho, né, mais ele ajudava, porque ele via, você percebia que ele age, ele vê de uma forma que você não vê. Ele tem um alcance maior de sustentabilidade, de fazer conexões com isso. Porque ao aprender isso e trabalhar o diálogo, ou aprender, né? Porque se você aprende e procura tudo que foi aprendido, te é acessível porque você sabe aprender. E é isso que o ser humano foi fazendo, ele foi aprendendo. O aprender mantou o ser humano. Só que muito cuidado, existem muitas pessoas que usam informações para fazer com que a gente durma de uma maneira esperada e não de uma maneira correta. Porque existe a ocorrência, o correto, aquilo que ocorreu. E existe aquilo que foi aparado, ocultado e guardado, dando a nós aquilo que temos até então. Então, dar nome para os animais, dar nome para as coisas, muitas coisas as pessoas pensam que foi Deus, mas quando a gente fala Deus, a gente entende o Deus da imaginação, mas na verdade é o Deus que passou a dar ao ser humano em Deus, que estava em Deus, né? Dentro da religião, estar em Deus é estar em equilíbrio, estar em família, em associação, em conselho, em Espírito Santo, né? Então, esse sim passou a dar nome pelo desejo
de se tratar sobre esse universo, né? Se prever, né? Então, sobre essa sensibilidade, ele percebeu, o ser humano foi percebendo que quanto mais ele repetia uma coisa, ele sentia essa mesma coisa. Então existe um caminho dos sentimentos. E aí o que acontece? Se ele for fazer um mapa do caminho dos sentimentos, ele vai sempre saber aonde ele está. Então, se o ser humano mapeia o sentimento, ele sempre saberá onde ele está. E é isso que o ser humano foi fazendo. Foi criando um mapa para o sentimento. Esse mapa se chama cristianismo. O escrito. Escrito. Está escrito nas escrituras. O escrever é essa mágica de saber aonde está e adicionar aonde está informações que dão ao local sentidos. Então eu posso estar em qualquer lugar e me sentir um vencedor da Copa do Mundo pela magia. Às vezes eu nem existe Copa do Mundo na época em que eu me sinto vencedor dessa Copa, e às vezes nem existe televisão nem transmissão de rádio. Sabe o que eu faço nessa época? Eu penso e logo eu sinto. Por que você perdeu esse poder? Alguém desejou tomar posse para que você dependa dele para ser e estar com o toque de poder, se sentir. Então, você era dono de todo o poder e agora esse poder foi entregue a uma organização. Cristianismo. Por quê? Acho que não tem explicação. Vai precisar de pegar na despensa e fazer um novo cardápio para tentar explicar. Porque é assim que fazem. Utilizam o mapa e quais são as reações que sensibilizarão essa massa para que ela se dê conta e aceite esse sacrifício ou esse sentimento. Eu quero ganhar essa massa, eu quero possuí-la. Eu quero ostentar o meu poder e chamar o meu poder de Deus. E aí eu nunca vou poder perder esse poder. Porque eu fabriquei essa ilusão e fui passando por os meus filhos. Mas o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador da criação, consegue ver que o Deus que se dispõe para essas pessoas argumentarem poder não é o mesmo Deus que tem o poder. Tanto é que de uma hora para outra o verdadeiro Deus, ele pode acabar com isso. Ele tem poder
né? Tem poder. Então, quando você percebe o cristianismo, começa a perceber as estruturas de organização, o trabalho com as pessoas, para que essas pessoas retornem definidamente uma ação dentro da armação que vai desenvolver a vitória do cristianismo ou a sustentabilidade do poder a qual ele emana, porque ele vai ter o meu serviço da forma que ele diz organizar o bem, as almas para o bem, criando essas espaciarias sobre a sua ilustração, a sua arquitetura de programação. E aí se vai o meu poder. E muitas vezes se vem o pecado. E não só para mim, para um monte de pessoas. E hoje a gente vai olhar com calma para essa piscina de peixes, né? Ou esse aquário, ou a gente vai olhar para essa rede, né? Por quê? Porque isso é a organização que fez o homem manobrar esse estado de posse, de poder, né? Como se ele tivesse essa luz em controle. Ele encontrasse, organismo sob contrações escaladas. E aí, ele está sempre pesquisando para encontrar esse organismo nessas instalações e desenvolver as suas remediações, os seus testes, seus exames, as suas ciências dentro desse afeto. Por quê? Esse espaço-tempo ele vai continuar. Aqueles que me julgam hoje terão filhos para julgar aqueles que serão filhos desse espaço e tempo. Percebam que é simples. Uma pessoa pode controlar vários espaços-tempos hoje, só pelo uso dos contadores, onde você consegue adicionar ou remover ações, mas elas nunca são verdadeiramente números corretos. São apenas números que lhes deixam em descanso de atualidade. Não são números corretos. Ninguém sabe o que eu fiz nessa vida, o que fulano fez, o que sua mãe fez para cuidar de você. Mas estima-se saber na conta da estabilidade, da dimensão que você reage em uma autoridade de sabedoria, em uma examinação, contagem de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos no seu sangue.
o que nunca vai ser propriamente uma verdade, mas no compasso do senso comum, na área, isso para os ariantes, né, os jogadores, isso se faz julgável. E isso é um problema muito sério, porque não deveria. Estão tentando imitar a Deus. Estão fazendo errado, né? Só quando você diz que sabe que conhece, tem o poder de fazer, quer dizer que você não tem. Você está negando o aprender. Você não tem capacidade de estar ali porque você não é humilde para saber a hora que você precisa aprender. E esse é um grande problema, porque tem muitas pessoas que estão lá, mas não poderiam estar. Para o fracasso nosso de esperar deles estarem lá. Felizmente, era para as coisas terem soluções há muito tempo, mas até hoje não solucionaram problemas que são muito simples de resolver. Problemas como trabalho, que é emprego, né, para as pessoas, remunerações adequadas, estabilidade de vida, saúde, educação, fome, casa, moradia, tudo burocracia, tudo no papelzinho, mas até hoje não conseguiram resolver esses problemas sobre os povos. Então, como esses pais e essas mães estão, né, fazendo esses filhos para dar a eles, né, a continuidade daquilo que começaram, né, ensinando, sendo que as pessoas os pais não querem ensinar os filhos não querem aprender com os pais, ou às vezes até querem, mas os pais não querem ensinar, querem esconder o jogo. O que isso, que loucura, né? Que cristianismo louco. E aí a gente tem que sair de casa e aprender com pessoas que não têm nenhum amor por nós. Vão tentar formar amor para depois esquecerem. Estúpido. Que estúpido. Que estúpido. É o sistema do qual a gente empresta-nos. Poderíamos aprender com aqueles que nos amam e esperam de nós a manutenção daquele amor que ele se dedicou grande parte da sua vida e que fez com que ele cuidasse da sua família, gerasse. Mas não, hoje em dia a gente vai aprender com pessoas que têm medo de nós, porque de alguma forma
Esses ambientes controlados às vezes saem do controle. É, tem uma coisa muito errada nesse jogo. O show fracassou, né? Hoje em dia as pessoas podem até aprender, mas podem até se prepararem, mas mas isso não muda nada. Então é, é complicado, mas vamos trabalhar, vamos tentar descomplicar um pouco essa relação, né, esse entendimento. Então, quando a gente fala, né, do ambiente controlado, a gente tem um ambiente fechado, né? Esse universo fechado, né, ele tem as suas, né, aqui, ó, as suas áreas, né, os seus pontos. E aí o que acontece? Existe o marcador, né? O, o anjo registrador, né? O filho do Pai. Existe o Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim. Existe o Jesus. E ele é o marcador. Vamos pegar o marcador aqui, ó. Aí você entrou pela porta. Aí aqui houve uma luz muito forte. E aí o que acontece? Em alguns locais, a gente vai ver a descendência dessa luz muito forte, dessa reação. Vamos supor que a gente vai ter aqui, ó. A gente pode lembrar aqui, ó. 101 dálmatas. Alma de datas. Então a gente tem os dados de almas. Alma, para quem não sabe, é a capacidade de controle. A alma é a capacidade de controle, por quê? Porque quando a gente gesta sentido, a gente passa a ter um aprimoramento dessa gestão. E aí isso se torna um fio ou um filho de luz. Então um sentimento vira um filho de luz, assim como eu tentei informar para vocês, mas não soube bem, de que uma folha, a capacidade de desenvolver uma folha, né, essa chama assim sobre o galho, pode fazer com que alguns galhos produza tantas folhas que acabe gerando um filho, uma flor. Ó, uma flor não, um fruto. Um fruto é como se fosse milhões de flores, milhões de folhas em decomposição associativa. E aí essa decomposição associativa trouxe para nós essa matéria prima dessas folhas, né? Está nas folhas. As folhas representam a relação sensitiva com o meio, né? Então, a relação sensitiva que nós temos com o meio,
que podemos gravar assim, ó. Aqui é uma conta, aqui é outra contração. Só que todas essas contrações descendem desse 1 aqui, ó. Esse 1 é o sinal terminal de entrada. E aí existe uma reação muito grande, existe um R. E aqui a gente tem vários R's que são decaimentos desse R. A gente só tem que achar o local do decaimento desse R. Então a gente tem o local do decaimento do R. Achou o decaimento do R? Você começa a entender que existe uma progressão decrescente desse decaimento. E isso gera um ritmo. O ritmo de decomposição associativa. E aí você pode observar o produto do algo no ritmo, que é a fruta. Qual fruta dá esse produto no algoritmo se ele continuar vindo nesse local? Ah, dá uma banana. Ou seja, dá essa fruta aqui. Ou seja, dá uma coisa boa. Brincadeiras à parte, né? Quer dizer, se dá um fruto, quer dizer que aprende, né? Ou seja, desenvolve. Então, você tem da folha ao fruto. Só que existe as pessoas que conhecem o que sempre dá fruta. Esse que sempre dá fruta é o que está em Deus. Deus dá fruta para nós. E esse que dá fruta é o que sempre entra pela porta com o sentimento verdadeiro. Só que essa é que é a questão. Como entrar pelas portas sensitivas e manter a verdade em constância? Na verdade, a verdade, ela está sempre presente. É só você ir na natureza e você vai ver que ela está sempre presente. O verde, né? E aí o que acontece? Nós corroímos o verde, desassociando com o espetáculo a nosso favor. Famosos galinhos, né? E esses galinhos que é o espetáculo a nosso favor, nos faz, corroer. É como se a gente estivesse exagerando, sabe? Nos dá dar ao nosso ritmo a impressão de exagero, né? Cara, você está exagerando. O seu galho tá fino e você ainda já tá querendo mais um galinho fino aqui? Queira outro galinho quando o seu galho tiver grosso. Aí você começa a fazer um galinho aqui, que aí você vai mantendo a sua grossura e vai fazendo a manutenção correta.
Chama os investimentos. Investimentos errados. Por isso que na natureza, quem cuida dessas plantas faz o que? Ele poda. Poda as plantas. Ou seja, o engenheiro. Ou o arquiteto, sei lá. Ou o conta. O que faz conta. Bom. Então, agora a gente sabe que só existe um, né? Só existe um Deus. E isso é muito importante para nós. Esse Deus, ele é muito importante para nós. Vou repetir de novo. Só existe um Deus e ele é importante para nós. Então, toda essa importância de Deus está na porta. E o que mais está na porta? O nome de Deus. Só que em nome de Deus, a gente tem o bem e o mal, não é? Em nome de Deus, a gente tem o bem e o mal. E aí o que acontece? O um, ele é um que decai. Então, o decaimento desse um, esse um ele é perfeito, ele vive no paraíso. Né? Então, o um que vive no paraíso é o seguinte: o um que foi contratado para isso, ele é o verde principal. Ele é o filho de Deus, né? Verde principal. Folhadão. Certo. Ele é o filho de Deus, ele é o papel principal, ele é folhadão. Só que o que acontece? À medida que ele entra nessa área, né? E aí essa área ela recebe o nome de Deus, né? Ela é bem e mal. Só que essa área ela tem o poder de ser bem e mal. Esse camarada aqui, ele é o dever dele se manter em bem, que é não comer do fruto proibido. E qual que é o fruto proibido? A gente já sabe que o fruto é a decomposição associativa de muitas folhas, né, que geram fruto. É o produto de muitas folhas em decomposição associativa. Então, é a associação com aquilo que não pode associar, com aquilo que faz mal. Então, é fugir do mal. A sensação de mal não deve ser comida, ou seja, viciada. Porque a comida é boa, né? Por exemplo, a comida a gente come de novo. O mal não. É proibido comer o mal de novo. Sentir-se mal de novo é proibido.
Aquilo que você sentiu mal, é proibido você sentir mal de novo. Se afaste do mal. É só isso. É só isso. A interpretação é bem simples, né? Não precisa de adicionar os seus véis de noiva aí, ó. Não, não precisa de muito véu de noiva. É só um. Só que o que acontece? Hoje a gente tem áreas e mais áreas de vários tipos. Então a gente tem o tipo de área residencial, área comercial, área de lazer, e a gente até mesmo tem a área de é, de misturas. É patético, né? Patético. Bom, mas tudo isso vem com a curiosidade. E o poder que eu já citei, né? O poder de controlar a luz, o poder de implementação. Só que essa implementação, ela não é simples como parece. Porque ela precisa ser justificada. Então, toda a implementação em uma área controlada precisa ser justificada. Tá vendo? Por quê? Por que uma residência vai ter piscina? Uai, mexe na economia, mexe na relação dos indivíduos. É possível ter? Uai, se você conseguir justificar. Só que tem um problema. Com essa modificação de sair do para isso e entrar no para residência, para comercial, para lazer, para misturas, a gente começou, a partir desse princípio de disseminação, a gente tem vários tipos de residência, vários tipos de comércio, vários tipos de lazer, vários tipos de mistura desses três, e as pessoas elas tentam cada vez mais justificar, e essa tentação, né, faz o mal para muitas pessoas. Porque a pessoa está tentando justificar em vida que ela merece ser melhor, ter mais poder do que as outras. Ela merece mais sol do que as outras. Mas isso acaba com as pessoas que não têm desse mal. Desse mal não, desse sol. Então vamos dizer que a gente tem um sol. E aí o sol é para todos, certo? Para todos. Só que o camarada fala assim: pera aí que eu vou criar um negócio aqui, ó. Ele vai tampar o sol dessa população toda aqui, ó. E eu vou ganhar com isso. Aí ele fez essa tentação e aí ele criou isso. Só que ele está causando um mal na vida. E qual que é a coisa mais simples que a gente aprendeu lá em Gênesis? Que Deus é importante e
que ele criou o bem, que ele bem e o mal, a imagem e semelhança do indivíduo, e deu a ele o conhecimento do bem e do mal, e falou para não comer da fruta proibida, porque ele conheceria o mal. É proibido fazer isso. Porque você está fazendo mal, né? O mal para um grande número de pessoas, né? Peraí, bem e bom. O contrário de bem é mal. O contrário de bom é mal. É ruim também, né? Bem. Então é mal com L. Então tá fazendo mal para muitas pessoas, entenderam? Essa é a justificativa. Tá errado. Não tem justificativa. Se tá fazendo mal para as pessoas, não justifica. Você entendeu isso? Se faz mal às pessoas, não justifica. Implementar. Né? Então, ponto. Tá certo? Só que muitas pessoas insistem. E esse aqui é um outro problema. A insistência, né, faz com que um filho sem pai creia que seu pai seja outro. O crer instala no ser a convicção. E essa convicção forma no ser algo diabólico ou demoníaco. E eu vou mostrar para vocês. É como se a pessoa começasse a dizer: eu posso ser mulher e ela é homem, né? Isso instala na pessoa a convicção, porque ela insiste em algo que não é verdade. Insiste na insistência. Certo? Insistência. Você corrói o verde, você desidrata a verdade, você se torna uma folha seca. Certo? Então, veja só. Nome de isso. Ia só. O cair nome de. Lê de trás pra frente, demoníaco. Tá bom? E aí, o cair o nome de, né? Quer dizer, o nome dessa implementação, dessa insistência, né? Do mal. Aquilo que está ligado no mal, aquilo que é fio ou filho do mal, é aquilo que dentro da área está decaindo mal. Entrou o mal. Entrou o mal. Então aquilo que na área entrou o mal, decai em mal, é mal. Faz mal. Então não justifica a existência. Deus vai destruí-lo. E sabe como? Ele mesmo se destruirá. Ele mesmo se destruirá. Existe a autodestruição. E o mal é viciante.
Se ele construir uma coisa para fazer mal para as outras pessoas, ele vai querer construir mais, e uma hora esse vício vai acabar com ele, né? Porque as pessoas não precisam de fazer além da conta, não precisam de provar nada para ninguém. Você já é perfeito, mas precisamos de passar essa perfeição, essa mensagem de perfeição, essa garantia de que somos perfeitos, e não a mensagem de que você é burro e eu sou inteligente. A minha geração é melhor do que a sua. Não, você não pode isso porque eu controlo isso. Você não pode viajar para outro país e aprender outro idioma porque eu controlo a escola, eu controlo os aeroportos, o seu pai, eu controlo o dinheiro que seu pai tem. Eu posso dizer que você poderia se você tivesse dinheiro, mas eu também controlo o dinheiro que chega até você. Entendeu? Então, esse é só o começo de alguns vídeos, né? Que a gente vai entrar nesse tema. E aí a gente vai passar por alguns detalhes sobre a arquitetura da programação de algumas cerimônias que são realizadas quando acontece alguma coisa. Por exemplo, o aniversário ele é uma cerimônia. O batizado é uma cerimônia, a morte é uma cerimônia, né? E existem algumas cerimônias que foram compactuadas a partir da observação desses pontos de entrada em meses na vida, né? Por exemplo, o mês se tornou uma área de estudo. A estação se tornou uma área de estudo, o tempo, né, se tornou uma área. Tudo que é uma área de estudo, tudo que envolve instalações, né, programas. Então a gente vai ver que a Páscoa é um programa, que o Natal é um programa, que alguns feriados são programas para dar ao ser aquilo que o preparo diz estar na ordem, diz estar no controle, diz poder ter, né? E aí estamos, né, sobre esse lado de ser e estar sobre esse poder que não é de Deus, porém os filhos de Deus o empregam para gerenciar as coisas de tal forma que empreende-se ser do verdadeiro Deus. Porque existe um Deus verdadeiro, só que existe a verdade dele estar na ação dos homens poderosos. E existe um Deus mais verdadeiro ainda, que está acima desses homens poderosos. Desses homens, quando eu falo homem, eu falo homens em alianças, né? Homens vitoriosos, homens e mulheres, né? O homem é uma coisa que pode, quando a gente fala, pode se representar a criação, né? O ser, né? Por causa que é permitido desviar-se do gênero feminino, porque o homem, como ele representa o casamento, a casa, ele pode ser aplicado, né? O homem, a mulher, então ela está com o homem, descende do homem. Então é isso, né?
Aí a gente vai trabalhar as nossas percepções para gerenciar os entendimentos que são impulsivos e muitas vezes ignorados quando somos pegos de surpresas, por exemplo, chamados a entrar em áreas que não entramos, em casas que não entramos, em épocas, em relações, em países, em momentos, em nós mesmos, né? Então existe isso, né? Existe o entrar em si mesmo, ou seja, um estado novo de si que você não compreende. Então, quando a gente se coloca em disposição humilde para entendimento disso, a gente vai ganhando conhecimento dessa decomposição associativa dentro da expectativa e dos desvios da expectativa de uma certa área, né, de um certo local. E em nome de Cristo ou em nome do escrito, a gente consegue até mesmo a partir das escrituras desenvolver a decomposição da mesma para organizar os gestos que são desescritos pelas nossas reações, que vão de encontro a Deus, porque dá para nós aquilo que é escrito da realidade. Então, muitas vezes, nós falamos coisas que não somos nós que falamos. É porque a gente está vendo acontecer na realidade, é a lógica, a gente está lendo, a gente está no roteiro. Então, e aí às vezes a gente está no roteiro, está lendo o roteiro, e às vezes as pessoas falam que nós falamos isso. Nós instituímos isso, nós queríamos isso, né? Mas não é uma verdade. Às vezes a gente só estava lendo o roteiro, a gente estava lendo o cenário, a composição da lógica. Então tem isso também, né? A gente tem que tomar cuidado com a atitude do homem de enganar o homem para ajudá-lo ou levá-lo a corroer, né? E talvez usar essa corrência, né, para promoção de si mesmos ou vendas de habilidades desse terreno, né? O terreno das ideias, o terreno das habilidades de associações. Então, existe muitas coisas acontecendo no mundo que são feitas por associações e que é como se fosse uma placa de decomposições associativas que, se você instalar a disposição para crer, você entra em crença de ganhar um pedaço dessa receita, né? Dessa, vamos dizer, homenagem. Mas acontece que até mesmo essas escrituras, esse lado verbal que está dentro da linha, não é para o nosso bem. É para o bem de todos, inclusive daqueles que se dizem estar em homenagem. Então, quando você sente pelo outro não sentir a homenagem que você faz por ele, você está criando uma estrutura de arrecadamento pessoal, você está tentando contrair coisas ao seu favor, você está se individualizando no sistema.
porque não é um mérito seu sentir pelo outro ou sentir, esperar do outro aquilo que todos sabem na natureza, que é uma verdade que você realiza por si mesmo. Quando você decide homenagear alguém, você nada mais e nada menos está elogiando a si mesmo pelo potencial de fazer essa munição e a descarregá-la sobre nós. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente continua, pois eu quero entrar no tema da cerimônia, né? Falar mais sobre isso. Um abraço para vocês e fui!